começamos mais um Cineclube Luiz Buñuel. Hoje é o 4º programa. E a gente hoje tem uma... Que isso, João? Bom, isso daí é para os dois. Pode pôr aqui, não é para você pegar. Nunca mais passarei fome. Produção, roda a vinheta do programa. Roda a vinheta que a gente tem que resolver isso aqui, porque ele vai comer a pipoca inteira. Agora sim, eu consegui pegar a pipoca. Porque assim, se depender do João, ele come toda e não deixa pra mim. A gente fez um acordo. A gente fez um acordo agora. Também eu não passarei fome hoje. Vai ter pipoca pra mim. Aliás, se você que tá aí quiser vir comer pipoca aqui nos nossos estúdios com a gente, vem assistir ao vivo o nosso programa aqui no nosso Centro Cultural Benjamin Terreto, na Rua Serranos 90. Se você quiser vir, fala pra gente, dá um alô e a gente recebe você aí pra vir assistir ou até participar com a gente, quem sabe. Se passar pelo teste, a gente faz participar. É, lógico. Bom, quais são os seus top 10 de filmes? Aí, se for legal, a gente coloca você aqui. Brincadeira. E aí, João? Vamos lá. Hoje, o tema é a tomada 4 do Cineclube Luiz Buñuel. O Cineclube Luiz Buñuel é o programa de cinema da Causa Operária TV, segundo a Vivian. O melhor programa de cinema deste mundo. Cadê eu? Aí, do mundo. Muito bom. Você pode assistir o programa pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Twitch TV, pelo VK, rede social russa, vk.com/Causa Operária TV, pela página do Diário Causa Operária, causaoperariatv.org.br e pela própria página da Causa Operária TV, causaoperariatv.com.br. Se inscreva em todos esses canais, acione os sininhos para você receber os avisos. É importante que você curta também, porque para nós é legal, a gente fica sabendo quem gostou, quem não gostou. E tem mais, esta semana a gente vai estrear nas redes sociais. Sim. A princípio no Facebook, no Instagram e no Twitter, a página do Cineclube Luiz Buñuel, e na página a gente vai interagir com vocês e vai colocar várias informações que aqui a gente não pode colocar, devido à censura do YouTube, e também informações os trailers, a gente pode pôr lá na página, imagens de bastidores, das nossas andanças por aí. Então fique ligado que em breve essa semana, já antes do próximo programa, já entra a página no ar. E lá na página também você vai poder mandar pra gente os seus videozinhos de filmes que você gosta pra gente passar aqui no final do programa. A gente recebeu um hoje, né? A gente recebeu um hoje e a gente vai passar no final do programa. Bom, o tema hoje principal é o cinema e o negro. É um tema devido ao 20 de novembro. Nós não conseguimos ter programa na semana passada, então já tinha sido anunciado para a semana passada, a gente vai apresentar hoje. Não vai ser agora na entrada, né? A gente vai para nossa reportagem, uma câmera na mão e alguma ideia na cabeça. O que será que a gente fez, hein? Só Deus sabe. A gente tem aí uma externa, então se quiser já pode soltar, né? Sim, aí depois vamos comentem. ver o que aconteceu. Comentem aqui pra gente ver se vocês gostaram. A gente negocia a pipoca aqui. Olá, Cineclube Luiz Buñuel. Hoje a gente vai fazer a nossa externa aqui no Cine Belas Artes. Estamos aqui via Vivian. A gente vai... Olá! Voltamos! Perdão, gente, não sabemos o que houve. Queda na transmissão. Eu sei o que é, Mercúrio retrógrado. A gente vai ter que fazer um dia um programa sobre coisas do além, coisas do... Eu quero entender isso daí, mas tudo bem. Bom, voltando então.
Cineclube Luiz Buñuel, tomada 4. Muito obrigado aos resistentes agora que ficaram vai, ó. aí esperando. Segunda tomada, como sempre. Pronto. Ah, tá, desculpa. Pessoal, a gente tá com um pequeno probleminha. Problemas técnicos. No VT. O VT tá dando erro. A gente vai passar para outro assunto, vamos passar? E depois enquanto a volta produção no PT? resolve? Demora para a produção resolver? Demora para resolver, produção? Então vamos voltar para outros assuntos, então. Vamos inverter a programação. A programação. Vamos falar dos nossos programas aqui? Vamos. A gente fez uma lista de 5 filmes, mas são muitos, tá? Mas dentre esses muitos, muito bons, a gente escolheu 5 que a gente acha que representa muito os problemas, até com um pouco da cultura também negra no cinema, representada no cinema. E também o racismo, questão da escravidão, enfim. Inclusive o nosso VT, a nossa externa é sobre isso também. A gente foi ver um dos filmes, que não é nenhum desses, mas é um filme muito importante. Essa daqui é a nossa sessão polêmica do dia, né? É a nossa polêmica do dia. Vamos colocar nossa claquete. É a polêmica do dia. Tem aí, produção? Aê. Polêmica do dia. O cinema e o negro. É muito vasto o tema, tanto que a gente, para fazer a seleção, é meio complicado porque não dá pra gente fazer. Teria que ser uma seleção, sei lá, de 10, 15 filmes. Mas a gente vai citar alguns outros, mas 5 em específico a gente vai dar uma indicada para vocês. Alguns são mais conhecidos. Uma atençãozinha melhor. Alguns são... Eu acho que tem um aqui que é completamente conhecido. Inclusive, quando a gente falar dele, eu vou avisar. Eu queria saber se o pessoal conhece. Sim. E o tema é inevitavelmente político. Não dá para fugir da questão do negro em todas as esferas e não ser político. É praticamente impossível. Vamos ao primeiro? Eu acho que deveria ser... É você que começa, não? Não, acho que você deveria convidar o pessoal para um jantar. O que você acha? O Adivinha Quem Vem para o Jantar. É um filme de 1967. Esse foi ideia minha, porque eu sempre gostei desse filme. Eu gosto muito da Katharine Hepburn. Essa produção tem aí flashes? A gente não pode passar imagens, porque o YouTube, blá, blá, blá. A gente pode passar vídeo, mas a gente pode passar isso daí, ó, que eu montei esse... Então, é uma menina que foi criada, assim, para ter uma mente aberta, né? Mas, assim, a família parece ser muito aberta, mas quando ela aparece com um namorado que é negro, aí causa, né, um problema dentro de casa. E o mais interessante é que, assim, o noivo, ele quer a aprovação dos pais dela e aí começa, né, os problemas. E também o mais interessante é que na casa dele ela também sofre um pouco de preconceito, da família dele também. Então você vê que tinha, né, esses dois lados. A questão, eu tenho algumas considerações sobre o filme. O filme é muito interessante porque é de 67, é isso? É de 1967. E também meio que uma estreia do Sidney Poitier, né? Dos filmes grandes dele, acho que foi o primeiro. E ele ganhou um Oscar. Então também tem essa questão do negro assim, como principal, uma coisa que era ainda meio rara nessa época. Nessa época era bastante raro, apesar que nesse filme eu acho que ele não é o personagem principal. O personagem principal são os pais dela. São os pais dela, mas acho que seria, porque o casal de atores que faz os pais dela eram casados. Não, vou contar a verdade. Você sabe detalhes que eu não sei? Sim, como assim? Na verdade, a Katharine Hepburn e o Spencer Tracy nunca foram casados, eles eram amantes. Eles nunca se casaram. Tá, mas eles sempre foram amantes, por anos e anos. Inclusive, quando ele estava casado com a mulher, então foi uma polêmica. E eles continuaram sendo amantes e continuaram juntos até o final, mas nunca se casaram. Nunca se casaram. Naquela época, casar era casar mesmo. Hoje em dia a gente fala, mas
Estavam juntos? Não, naquela época não casar era muito mas complicado. o sentido que eu quis dizer não é de Eles eram um casal. papel, Eles blá, eram um blá, blá. casal mesmo. É do entrosamento dos atores. Sim. O fato deles serem casados faz com que o entrosamento deles nos personagens seja incrível. É muito bom. Eles são... É um racismo apresentado no filme nas entrelinhas, né? Sim, sim. Porque você vê que tem um incômodo dos pais. Aquele lance da segregação, né, também, tipo, que existia na época. E tem também um detalhe, que eu li algumas críticas falando o seguinte, que também colocaram o personagem do Sidney Poitier como um negro bem-sucedido. Que seria uma forma mais aceitável, porque ele tinha um posto assim mais aceitável. Pela sociedade branca. Então, fica um meio termo. Se ele fosse um desempregado ou um negro com um cargo... Sei lá, um mecânico. Alguma profissão assim, menos valorizada no porque naquela época era... Hoje em dia nem mas talvez... naquela época era menos valorizado. Alguns tipos de profissões, né? E no caso ele era um advogado, né? Então, sim, então ele era, né, considerado ser um doutor, né? Mas mesmo assim é bem difícil. Enfim, não vou dar spoiler, tem que assistir o filme porque é muito legal. Vale a pena. Vale a pena. Qual é o próximo? O próximo filme que nós vamos falar é um filme do Spike Lee, que é a cinebiografia do Malcolm X. Sim. É um filme de 1993. É um filme longo, tem mais de 3 horas de duração. E ele conta a trajetória do Malcolm X, desde os primórdios até quando ele se converteu ao islamismo e começou a lutar pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele, inclusive, é muito conhecido por ser uma ala radical. Ele é o Spike Lee. Isso. Com ele. O Spike Lee está na produção, a Angela Bassett e que é maravilhosa. O Christopher Plummer também está. O filme pega desde os primórdios, que eu quero dizer, desde que o Malcolm X era jovem e não tinha consciência da posição dele. Sim, inclusive ele gostava de um líder religioso, né? Ele seguia um líder religioso, ele tinha uma coisa meio... Não, e ele tem... O interessante do começo do filme é que mostra que ele era um negro que queria ser um branco. Então ele alisava o cabelo, ele se relacionava com mulheres brancas. Pega toda essa situação até que ele vai parar na cadeia e aí lá... O filme vai mostrando, isso é muito interessante, porque tem muito negro que tem a posição parecida com a apresentada no filme. Que tem a ilusão de que ele não é um excluído, não existe racismo contra ele, nem nada. Até que ele dá de encontro com a figura mais racista do capitalismo, ou a mais racista, uma das mais, ou a que mais pratica racismo, que é o policial. Deu de encontro com o policial, vai pra cadeia e lá ele vai tomando consciência e ele era uma ala radical do movimento civil. Ele é meio que o oposto do Martin Luther King. Então ele defendia o armamento da população negra. Tem até uma frase dele muito conhecida que era "by any means necessary", todos os meios necessários. O filme assim é um deleite, porque quem gosta do tema e da história... o Spike Lee, o Denzel Washington como o Malcolm X é uma coisa assim incrível, incrível, além da semelhança física, porque ele ficou muito parecido. Sim, ele ficou bem parecido e o jeito de falar, se movimentar. Bom, essas biografias realmente de Hollywood são, a maioria, muito boa. Esse filme tem esse lance do Malcolm X, me lembrou um pouco o documentário da Nina Simone, que ela meio que era... Ela ficou até meio doida, assim, com esse lance da luta negra e tal. Ela seguia meio que o Malcolm X, assim, essa linha de luta. E aqui no Brasil, o filme recentemente ganhou uma versão em DVD,
Até pouco tempo era só VHS. Coloquei a capinha e tal. Pela Versátil, mas você acha facilmente na... Eu acho que até tava naquele canal de stream, que é o mais conhecido de todos, não vou falar o nome por protesto, que é brincando, no Netflix. O da Nina Simone tá no Netflix também, recomendo, é um documentário. Mas você acha facilmente na internet. É uma coisa assim muito interessante, muito incrível, muito... tem que assistir. Muito... É importante assistir, porque é histórico também, né? E também para entender a relação. Ele mostra esse aspecto inicial da descoberta dele como um negro que é explorado pela sociedade, que é excluído, etc. E depois a organização política dele. O próximo filme, o terceiro no caso, a gente pode dizer que seria uma continuação, porque a história do Malcolm X vai até 1967. É quando verdade. Ele é assassinado. Ele se matou. E aí, o próximo filme é Os Panteras Negras. Que tem as fotos aí. Tem umas fotos, tem a capa. É um filme de 1995. Muito legal. Devido a eles eram assim brutalmente assassinados. Os negros nos Estados Unidos eram brutalmente assassinados pela Ku Klux Klan, principalmente no Sul. Eles não tinham nenhum respaldo de proteção da polícia do Estado, muito pelo contrário. Sempre eram apontados como bodes expiatórios, enfim, então... Não, e o interessante, eu não queria... Bom, isso acontece um pouco hoje em dia aqui, né? Também. Mas uma coisa interessante no filme é que ele trata justamente da autodefesa, porque os Panteras Negras se tornaram um partido político que defendiam o armamento da população negra para se defender dos brancos. Então eles organizaram grupos de autodefesa nos bairros e, curiosamente, resolveu a situação. Porque eles apareceram armados, porque os brancos vinham armados, quando eles estavam armados. Eles não tinham armas. E aí, com o desenvolvimento do grupo, obviamente que o governo norte-americano, a CIA, entraram em ação para derrubar o grupo. Eu não vou falar aqui como eles derrubaram, mas é um tema bem interessante. Se você puder assistir, é um filme, ele é mais pouco acessível. Não dá não tem muito onde encontrar, né? Mas se procurar, consegue, acha. É um filme muito interessante. Bom saber. Entrando aqui no chat, o pessoal está todo um debate, aí a reflexão sempre vem e fala. Estou sentindo falta de um filme brasileiro nessa lista. Calma que tem. Calma que tem. Nós estamos no terceiro filme, agora a gente vai para o quarto filme, e o quarto filme, olha, é um filme brasileiro. É um filme brasileiro. É esse filme brasileiro que eu queria que eu acho que ninguém aqui assistiu. Só eu e a Vivian. Se alguém tiver assistido, fale aí. E assim, eu recomendo que todos assistam. O filme chama Também Somos Irmãos. É um filme brasileiro de 1949. Eu fiquei muito espantada com esse filme quando eu assisti, porque eu não imaginava que nessa época eles iriam tratar desse assunto tão diretamente. Né, assim, foi um filme pesado, embora seja um filme gostoso de assistir, tem até comédia, enfim, junto, mas eu vou falar um pouquinho como que é a sinopse. Primeiro eu vou citar a ficha técnica. Sim. José Carlos Burle, é o diretor, né? Diretor. Elenco é Vera Nunes, Grande Otelo, Agnaldo Raiol, com 12 anos, e outros atores, enfim. E o gênero é drama. E é o seguinte, é um casal já cinquentão, assim, rico, que resolve adotar 4 crianças.
2 negros e 2 brancos. E conforme vai passando o tempo, quando era criança, tudo certo. Mas quando foram crescendo, as coisas foram mudando e as limitações dos negros vão se acentuando. E chegam ao ponto de se transformarem em humilhação. E aí o Grande Otelo, ele já parte mais para um lado. Um dos negros, que eu não lembro o nome do ator, ele vira advogado, ele se forma, estuda. E o Grande Otelo, que é uma figura fofa no filme, assim, inclusive é a parte mais cômica, embora não seja comédia, ele já vai para meio que uma marginalidade. Mas uma marginalidade para a época. O quê? Sambar, beber, né? Não era um marginal, um bandido, né? Mas na época já era considerado. E virava bode expiatório, já que ele era assim. E aí, bom, enfim, não vou dar spoiler também, né? Acontece uma coisa lá entre os... Muito bom, muito interessante. Roteiro incrível. E tem o Agnaldo Real com 12 anos cantando e achei muito fofo, muito bonitinho. Um filme brasileiro praticamente... Sempre é uma crítica muito forte. Desconhecido. Sim. O diretor também não é muito conhecido. O mais conhecido aí, no caso, é o Grande Otelo. E o interessante é mostrar como... o interessante é que a família tem 2 negros e 2 brancos, né? E à medida como os negros vão se desenvolvendo, tomando posições na sociedade, na vida, aí o racismo cai assim... porque aí... É implacável. E é interessante porque isso é o quê? Há 40, vai dar o quê? 70 anos atrás, né? Não mudou mais, né? muito, não. E, quase assim, 80 anos atrás. Um deles, são 2 irmãos, né? Um deles acredita que, né, que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Já o Grande Otelo, ele já é mais realista. E apesar do jeito brincalhão dele, ele guarda uma mágoa muito grande do pai, que meio que, pai, entre aspas, né? Que meio que abandonou, não, mas meio que começou a humilhar, deixou de lado e tal. E ele tem uma mágoa muito grande e ele fala frases no filme que você fala, primeiro, em 1949, eles abordando esse assunto assim, né? E é tão atual, a mesma coisa, não mudou nada. Então tem que assistir. Né? É aquela coisa do negro marginalizado. Bem, bem interessante. Certo? A Rosa Cavalcante lembrou aqui que a Ruth de Souza... Ruth de Souza, ela tá lá, apareceu a foto e tal. Também tá no filme. Tá no filme, maravilhosa, linda, novinha. Ela é uma atriz incrível. Esse filme, ele está facilmente no YouTube. Coloca lá também, Somos Irmãos, está na íntegra. Só assistir, não tem que baixar nada, não tem que procurar nada. É entrar e assistir. Desculpa, liguei aqui. Agora a gente vai para o último filme, e esse último filme é aquele que, se você estivesse numa situação... vou pegar os 5 filmes que o Cineclube Luiz Buel indicou, mas eu só posso escolher um. Você deveria escolher esse filme que eu vou dizer agora. É um filme impressionante. Só que eu não tô com ele aqui. Tô sim. Desculpa. Aproveitando os médicos cubanos, é um filme cubano, que eu acho, inclusive, que daria um tema, porque o cinema cubano é muito rico. Sim, o cinema cubano é especial. É um filme do Tomás Gutierrez Alea. Ele é um diretor que ficou conhecido recentemente, que eu quero dizer, na década de 90, com o filme Morango e Chocolate. É ótimo esse filme. E tem também, na sequência, ele fez Guantanamera. Mas ele é antigo no cinema cubano. Ele é um filme do final da década de 60, logo depois da Revolução em Cuba. E o filme se chama A Última Ceia. Se tiver cenas aí... Tem um videozinho? Tem. Exatamente. A Última Ceia. O filme se passa no final do século XVIII, em Cuba mesmo, numa plantação de açúcar. Quem manda na plantação de açúcar é um conde, esse daí da peruquinha branca. E aí, o que ele faz? Na Quinta-feira Santa, ele organiza um banquete e ele convida 12 escravos
para fazer a ceia desse banquete. A ideia dele é justamente reproduzir a Santa Ceia da Bíblia. Sim, eu vi. E no decorrer desse banquete, ele vai ficando bêbado. E aí os escravos que estavam lá todos submissos, aproveitando, né, o banquete, porque escravo todo mundo sabe, né? Uhum. Recebe nada para comer praticamente. Apanha e tudo mais, eles estavam lá se banqueteando e o conde fica extremamente bêbado e aí os escravos se rebelam. Eles que pareciam todos submissos, aceitando a situação, eles começam a organizar uma espécie de rebelião, aproveitando a fragilidade do conde, e eles começam a articular ali uma rebelião na fazenda de engenho. É um filme impressionante, porque inclusive os escravos que estavam lá, eles eram de etnias diferentes, eles que pareciam assim totalmente insossos, eles mostram uma espécie de organização muito incrível. Muito bem organizada. Muito bem organizada. E não dá para falar muito mais coisas do que acontece, mas mostra de uma maneira assim muito interessante como havia ali uma relação clara de luta de classes entre o conde e os escravos. É um filme assistir. Imperdível. Eu acho que é fácil, se eu não me engano, A Última Ceia. O ano? O ano é de 1968. Se você for buscar, tem um outro filme com esse nome que confunde. Sim. Então coloca filme... A Última Ceia cubano. Tomás Gutierrez Alea, que é o diretor. O ano. Recentemente, se eu não me engano, não sei se foi no Memorial da América Latina, teve uma mostra com os filmes do Tomás Gutierrez Alea. Que legal. Esse ano mesmo, aqui em São Paulo. É muito bom, é imperdível. É um filme, assim, inclusive histórico, muito interessante, que desmente toda aquela história de que os escravos aceitavam a situação. Sim, e foram libertos pela bondade humana. Que eles não conseguiam se organizar. De certa forma, o filme também é uma representação da própria Revolução Cubana. Uhum. É uma coisa assim incrível, é um filme que marca, é um filme muito... Você fala assim, nossa, é possível? E eu repito aqui, o cinema cubano deveria ser bem explorado. Porque Cuba, inclusive, tem os melhores cursos de cinema. Exatamente o que eu ia falar. Cuba tem uma academia de cinema aos moldes do que acontece a gente foi discutido muito aqui a questão dos médicos cubanos, a medicina em Cuba, gratuita, etc. O cinema em Cuba, ele é gratuito também nas universidades. E também ele aceita, muita gente vai estudar em Cuba. Então, eu tentei ir, só que 25 mil euros por ano. Não é muito, isso é para quem é de fora, tá? Quem está lá não paga, mas para quem é de fora, 25 mil euros. Não é muito, se você for pensar o que porque acho que é 25 mil euros o curso, desculpa. O curso todo. Não é uma faculdade, o que eu fui procurar foi tipo um mestrado. O curso todo, mas você tem casa, o curso, moradia, condução, comida, tudo incluso. Só que, né, não pude. Não pude. E aí tem que fazer a prova, no caso, quando eu fui consultar, era em Belo Horizonte. E aí você concorre com outras pessoas, mas quem quiser tentar... É uma oportunidade. É uma oportunidade, incrível. só que tem um porém também. Até 30 anos, mas se você tiver mais de 30 anos, eles podem estudar a possibilidade dependendo da sua vontade. Você tem que escrever uma carta, tudo, mas vale a pena tentar. Quem tiver condições, assim, não é caro se você for pensar tudo que envolve, né? O Des, que é nosso conhecido aqui, falou que já assistiu e ele ressaltou esse filme. O discurso do conde, como eles lidam com o banquete, é muito bom, de fato. E é uma surpresa quando
eles se revelam quando o conde está lá fragilizado e eles se revelam na situação. E tem negros com várias posições, tem os negros bem radicais, tem o negro que é mais insolente, que fica na dúvida, mas é um filme muito interessante. São as características dos personagens mesmo, né? Certo. Agora aqui nós vamos para a sessão de indicações. Eu tenho muitas, se você quiser pensar alguma aí. A que a gente não citou? Que a gente não tem videozinho, não tem... Falando assim, em negros no modo geral, né? Eu gosto muito da Cor Púrpura, do Spielberg, que acho que merece muito assistir. Uma pela Whoopi, que é maravilhosa, mas principalmente pela Oprah Winfrey, que tá incrível nesse filme e ganhou Oscar de... Né? Imagina a Oprah que... Não, ela não ganhou Oscar por esse filme. Ela ganhou de atriz coadjuvante por esse filme. Não, esse filme tem toda uma história. Desculpa, Kelly. Não foi esse filme que ela ganhou Oscar? Não, Foi outro? Não, a Oprah Winfrey nunca ganhou um Oscar. Não. Pra mim, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante nesse filme, não foi? Então, a Cor Púrpura tem 11 indicações ao Oscar. Tem muita. Mas não ganhou nenhum Oscar. Ah, entendi. Então, ela foi indicada, mas não ganhou, é isso? Isso. Coadjuvante e a Whoopi Goldberg como atriz, o Spielberg como diretor, o filme, mas o filme não levou nada. Tinha que ter levado, porque incrível esse filme. É um dos filmes que eu queria citar, especificamente por causa de uma cena, que se a gente pudesse aqui mostrar as cenas, eu mostrava. É o outro filme do Spielberg, que é Amistad, que é a cena Então, a gente tem cenas. Eu fiz. Olha! Põe aí, a captura dos escravos, a captura dos escravos e a situação deles nos navios negreiros é uma coisa impressionante, excelentemente dirigida pelo Spielberg. É de arrepiar. Acho que é 10, 15 minutos iniciais. É uma situação assim, navio, eles vinham empilhados mesmo, uma coisa incrível. Olha só, forte. As cenas são bem fortes. O Spielberg, quando está inspirado, ele faz filmes muito interessantes. Bom, vamos passar. Eu vou falar rapidinho de 3 filmes relacionados com os Panteras Negras. Um chama A Noite que Nos Domina, que conta a história de alguns integrantes depois do fim dos Panteras. Tem um monólogo que também foi dirigido pelo Spike Lee, que é baseado também numa peça que chama A História de Huey P. Newton, que é um dos líderes criadores dos Panteras Negras. E tem um documentário que foi recente, agora de 2014, que não sei se ainda está disponível no Netflix, que houve desde integrantes até policiais, FBI, CIA, sobre a história dos Panteras Negras, que chamam Os Panteras Negras Vanguarda da Revolução. E aí eu queria falar só de mais um filme que eu queria ter colocado nessa seleção e não pude. Que não dava. Tudo, né? Filme também recente que se chama Eu Não Sou Seu Negro, é um documentário. É maravilhoso. Que conta baseado no escritor negro James Baldwin, e é dirigido pelo haitiano que eu esqueci o nome. Esqueci o nome dele, desculpa. Também. É o haitiano que dirigiu aquele filme O Jovem Marx. Ele tem outros filmes muito interessantes também sobre Ruanda, o massacre de Ruanda e tudo mais. Se eu lembrar aqui eu falo, que chama Eu Não Sou Seu Negro. Então, todos disponíveis na internet. E o Des lembra de um filme que eu também gosto, que também daria todo um debate. Eu também vi no cinema esse filme, que é o Django, do Tarantino. Tem toda uma polêmica. Esse filme é maravilhoso. O Django tem toda uma polêmica que é assim, acharam exagerado a vingança do Django sobre os brancos, etc. O interessante é o seguinte, no filme anterior dele, ou um dos anteriores, que era o Bastardos Inglórios, os nazistas eram escalpelados, eles massacraram os nazistas. De acordo. Aí chegou os negros para massacrar os brancos de anos de escravidão, aí já veio a turma do deixa disso. Não é bem assim, tá muito exagerado. Não. Convenhamos que os negros sofreram anos e anos e tinham todo o direito de agir como o Django agiu no filme. Sim. E é um dos meus preferidos, não é o meu preferido, é o segundo melhor filme do Tarantino que eu gosto. O outro é Jack Brown, por N motivos, mas Django, assim, é muito bom. Eu vou dar também mais uma dica. Vocês veem que, assim, o João André é mais amplo. Eu sempre falo de filmes com mulheres, né, protagonizando. Eu amo o Histórias Cruzadas e eu acho que também é imprescindível para essa lista, porque é um filme que fala da segregação nos Estados Unidos também. Você assistiu? Histórias Cruzadas? Assisti. Eu assisti, é muito interessante. É muito interessante.
Pelo menos para ter uma crítica. Ele mostra a situação que era nos Estados Unidos, que é degradante. Aquele horrível. Esquema de banheiro para negros. Banheiro para negros, não pode fazer isso. O assento no ônibus, então, mas o tratamento que... das empregadas domésticas, é uma coisa... Então, mas se você for pensar, não faz muito tempo eu vi uma denúncia no Facebook de uma moça que foi sediarista na casa de uma mulher, num apartamento, tipo Moema, Itaim, e só tinha um banheiro no apartamento e a moça, no final do seu dia, usou o banheiro e a mulher falou que não ia chamar mais ela, que a limpeza era ótima, mas porque ela tinha usado o banheiro dela. Então, isso ainda acontece. Não, acontece. Ainda acontece. A direita avançando, os coxinhas, eles destamparam o bueiro e saiu um povo aí que você não vê, você achava que não existia mais, mas eles... Você viu que teve toda uma gritaria com a lei das domésticas lá? Sim. Foi um escândalo na época. Exatamente. As dondocas não querem pagar direitos. Como assim? Agora ela dormia aqui em casa, agora ela não pode mais dormir, ou se dormir eu vou ter que pagar não sei o quê. Eles pensam assim exatamente. O pessoal tá jogando um monte de filme aqui, porque o tema é extenso mesmo. Nossa, é muita coisa. Mas é mais um panorama, né? E a gente precisa finalmente passar o nosso VT, porque deu aquele problema no começo, e o nosso VT também sobre um filme... É um filme que envolve o tema, né? Vamos ver se já... Vamos ver esse VT finalmente. Vamos cruzar. Saindo agora do metrô Consolação. Caminho do... Não dá pra ele tirar e colocar de novo? Não sabemos o que está acontecendo. O nosso VT ele tá com problema. Porque tem que voltar ele, né? Não consegue voltar? Não consegue voltar do começo. A gente queria mostrar o VT do começo. Porque quando ele começou, caiu a imagem, né? E aí a gente voltou, tentou recolocar e não deu certo. Bom, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver outra então, vamos possibilidade. Falar do Carpe Diem. Isso, a nossa sessão Carpe Diem, que são das novidades, do que está acontecendo, que você não pode perder ou que você já perdeu, porque muita coisa tem um prazo muito curto. Vamos ver o que a gente está trazendo de coisa... Não. Coisas interessantes. O que a gente deu uma selecionada foram alguns festivais que estão rolando. Um deles é do Spike Lee. Tem aí, Ralph? Sim, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de São Paulo, de Brasília e, se não me engano, do Rio de Janeiro, sim, estão com uma mostra só de filmes dele. Só de filmes do Spike Lee até o dia 3. Inclusive o Malcolm X. Sim, Acho que ainda não aconteceu ou ia acontecer hoje. A lista é bem extensa. É uma oportunidade assim imperdível, porque o Spike Lee ele faz questão de tratar da questão do negro. Tem filmes dele que tratam de latinos também, e tem outros que fogem um pouco do meio, mas ele é bem direcionado com a questão do negro nos Estados Unidos, desde questões amorosas até questões bem políticas como essa do Malcolm X. Tem um filme dele que é muito interessante, que é o Faça a Coisa Certa, que mostra os negros em Nova York, final da década de 80 para a década de 90. E ele é todo permeado assim pela tensão racial. Você sente um clima que o negócio está pegando. Então, se você está em São Paulo, no Rio ou em Brasília, vá assistir, vá prestigiar. Se você estiver em Brasília, inclusive, você indo assistir no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, você pode dar de cara, sabe com quem? Com o Bolsonaro, que está lá no Centro Cultural despachando no pré-governo, né? O cara tá toda lá. Precisa ver se eles não vão proibir o povo de ir lá ver os filmes, mas também está no Centro Cultural Banco do Brasil. Então é imperdível, vai até o dia 3 de dezembro. A gente vai tentar, né, Vivian, fazer uma externa, até para o pessoal conhecer o Centro Cultural Banco do Brasil, que é aqui no centro de São Paulo, e assistir um desses filmes.
A gente também selecionou mais alguns festivais, né, que está tendo. Inclusive alguns que estão concentrados na Cinemateca Brasileira aqui, né? Tem aí algumas... Vamos passando e a gente vai comentando. Sim. Essa daí é a 5ª Mostra Mosfilme de Cinema Russo. Isso é incrível, gente. Começa dia 29/11, dá tempo de se programar. Até o dia 5 de dezembro, aqui na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. Se possível, a gente vai estar lá fazendo com certeza uma a gente vai estar externa, lá. porque vai ser imperdível isso daí. É uma coisa muito interessante. Aí nós temos a 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Muito legal também. Eu acho que é Floripa e tem mais alguns lugares também que vão passar. É a Mostra Internacional também de Direitos Humanos. Aí nós temos uma que acaba hoje não, acaba amanhã, que é essa daí. Não, acaba domingo. Começa hoje, desculpa, e acaba domingo, que é o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. É muito peculiar isso, gente. São curtas-metragens portugueses de terror. Eu quero muito ver com aquele sotaque, assim. Maria, cuidado, monstro! Algo assim. Enfim, tem outras coisas também acontecendo na cidade. Se vocês tiverem alguma ideia ou dica para mandar pra gente, mandem. Enfim. E é isso. Tem mais alguma coisa? Tem mais um. Opa. Que é uma mostra que, se eu não me engano, acaba amanhã. A mostra ABA. A Mostra ABA. A Mostra ABA é de filmes, curtas-metragens, de diretores novos. Será que a gente consegue ir nessa também? Fazer uma externa? Ela acaba amanhã, né? Na Cinemateca, que também é aqui de São Paulo. Quem sabe eu consiga ir dar um pulinho lá para prestigiar. Certo? Sim, agora vamos finalmente tentar conseguir colocar o nosso VT. Agora vamos. Vamos tentar, pelo menos. Uma última vez. Olá, Cineclube Luiz Buñuel. Hoje a gente vai fazer a nossa externa aqui no Cine Belas Artes. Estamos aqui via Vivian. A gente vai entrar agora. Sala Mário de Andrade. Isso, ali. A gente vai entrar agora para assistir o filme A Última Abolição. Vamos ver como que é? Bora lá. Larga de ser mentiroso, João. Estou indo encontrar o João aqui no Caixa Belas Artes. E o filme que a gente vai assistir é A Última Abolição. E é um filme que trata sobre... É um documentário, fala sobre a abolição no Brasil, que foi o último país a abolir, né? A escravidão. E a gente vai assistir e depois comentar sobre. Olá, estou indo ao encontro da Vivian, atrasadíssimo para nossa reportagem de hoje. Desembarcando aqui na linha amarela, metrô Paulista, e chegando na Caixa Belas Artes. Saindo agora
do metrô Consolação, caminho do cinema. Oi gente, eu tô aqui no Caixa Belas Artes e tô esperando o João até daqui a pouco. Chegando atrasado, significa que a Vivian já chegou e já entrou. Só vou encontrar ela lá dentro, aqui no Belas Artes. Consegui, atrasado, mas estou entrando agora, daqui a pouco a gente se fala. Esses escravos que desembarcaram eram também guerreiros. O escravo vindo depois de uma viagem de dois meses e meio no porão de um navio, enfraquecido, esquálido, enfraquecido pela falta de água, pela falta de comida, pelas condições higiênicas as piores possíveis, convivendo ali com o vômito, com o sangue, com a urina, com a merda, com pessoas que morriam e ficavam lá dentro. Era um negócio absolutamente dantesco, entendeu? Era uma coisa indescritível. Mais do processos históricos, dos mundos do trabalho já existentes. Após 350 anos, em que tudo que você faz, tudo você contrata, compra ou aluga um escravo, as casas... E se a gente vai analisar essas memórias bem de pertinho, a gente vai ver que muitas dessas memórias resguardou algum lugar para alguns abolicionistas negros, como José do Patrocínio, como Luiz Gama, mas invisibilizou um monte de gente que estava batalhando pelo fim da escravidão. Vamos falar um pouco do filme. Bom, o filme é um documentário sobre a história do negro no Brasil. Da abolição. Da abolição de 3 de ontem, de maio. hoje. E é muito a abolição interessante. que é falsa, inclusive. Sim, ele mostra muita coisa histórica que muita gente esqueceu e muita gente não conhece. E é muito interessante. Vale a pena. Ele só está nesta sala aqui no Belas Artes. Então, se você puder, vem assistir. Vale a porque pena. compensa. Tchau. Tchau, até mais. Voltamos. Finalmente conseguimos passar nossa, tá vendo que tinha que passar aventura. desde o começo? Porque senão não dá para entender. Bom, rapidamente sobre esse filme, que o nosso tempo já está esgotadinho. É um filme de 2018, um documentário da Alice Gomes, que é uma diretora jovem, recente no cinema. O filme, infelizmente, tem pouquíssimas cópias. Aqui em São Paulo ele só tem uma cópia e está passando no Belas Artes às 14h. É uma coisa meio ingrata, mas... mas vale também, a pena. Ou dá para ir ao cinema ou esperar ele aparecer na internet, mas é muito interessante, inclusive pelos dados e informações que ele dá sobre a situação do negro desde a escravidão até os dias atuais. Sim. Tem muito depoimento, muita informação. E também ele dá uma esclarecida em algumas coisas, algumas dúvidas da história, né? Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, algumas pessoas, negros e tal, falavam sempre do Rui Barbosa como meio que um vilão que queimou os documentos dos negros na época da abolição. Porém, o que fala no documentário é que ele queimou porque os donos, quando teve a abolição, eles queriam uma indenização porque eles compraram, então eles queriam dinheiro. O Rui Barbosa pensou, bom, o Estado não vai ter que pagar nada, então vamos queimar
os documentos. Então não foi exatamente para pagar a história, como algumas pessoas falam, não foi com essa intenção. Talvez a intenção não tenha sido das melhores, tipo, não vamos pagar nada para esses caras, porque esses caras já exploraram esses negros por tanto tempo e sem pagar nada, e ainda querem o dinheiro de volta da compra. Então vamos queimar as notas fiscais, onde diziam de onde tinham vindo, tudo. Ele queimou. Então, não exatamente ele queimou como uma forma de acabar com a história dos negros. Isso é o que fala no documentário, tá? E são historiadores super sérios e incríveis, os historiadores que dão depoimentos no filme. Vale a pena assistir. Recomendo muito, tá? O filme é muito bom mesmo. E a maneira como foi cortada, como foi feita, a menina tá de parabéns. Muito bom mesmo. Bom, vamos para o finalmente? A gente está acabando. A gente vai agora para a sessão Esse Filme Eu Garanto, que você também pode mandar o seu vídeo respondendo as seguintes perguntas. Respondendo as seguintes perguntas. Aí. Esse filme eu garanto. Você responde, manda um videozinho de celular mesmo respondendo. Qual o filme da sua vida? Por quê? Por quê? Quando viu pela primeira vez? Quando viu pela primeira vez? Quando viu pela última? Quando viu pela última? Por que assistir? Por que assistir? E a melhor cena? Quem que mandou pra gente hoje? Hoje foi o meu amigo de infância, o Adriano, que mandou qual é o filme. Ele falou que tinha vários e aí ele escolheu um que ia me agradar. Eu adorei, fiquei muito feliz. E a gente vai acabar o nosso programa com o videozinho do Adriano. Então a gente agradece muito vocês terem ficado aqui, pela paciência, porque a gente teve problemas técnicos no começo do programa, mas a gente se resolveu aqui, deu certo. E assistam semana que vem mais um assunto legal. E também a gente espera dicas, ideias, indicações de roteiros pra gente. E também contamos com a presença de vocês, quem sabe algum dia aqui ao vivo ou com a gente para filmar alguma coisa, dar um depoimento, ser convidado do programa, conversar, sentar aqui com a gente para conversar, tudo isso. Se inscreva no canal, divulgue esse programa, curta, compartilhe e até semana que vem, é isso? E só lembrando que amanhã tem a análise política do Rui às 11h30 da semana. Tá bom? Tchau, até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Adriano, eu sou estudante de música e a Vivian me perguntou qual o filme da minha vida. O filme da minha vida é A Noviça Rebelde. Eu assisti A Noviça Rebelde a primeira vez, eu devia ter uns 11 ou 12 anos de idade, foi com a Vivian, inclusive, foi ela que me apresentou esse filme. E eu assisti esse filme centenas de vezes, sozinho, com ela, durante toda a minha adolescência, minha juventude. A vida inteira, até hoje, eu assisto esse filme e esse filme não enjoa. Por que A Noviça Rebelde é um filme bom? A Noviça Rebelde é um musical maravilhoso. Ele tem história para criança, ele tem o romance, ele tem o drama, ele tem partes engraçadas, ele tem partes em que nós nos emocionamos e choramos. E as músicas do filme são incrivelmente maravilhosas. Tanto que a Lady Gaga fez um medley delas no Oscar de 2015, né? A última vez que eu assisti esse filme foi esse ano, deve fazer uns 2, 3 meses atrás. As músicas eu costumo ouvir quase que diariamente, sempre gosto de ouvir as músicas dos meus musicais favoritos. A melhor cena da Noviça Rebelde é difícil escolher, mas acho que a clássica cena do Do Ré Mi, da Fraulein Maria ensinando as crianças a cantar, essa cena é marcante, essa cena me lembra minha infância no colégio, quando eu cantei Do Ré Mi no colégio. E as pessoas, todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez por ano, Noviça Rebelde, que faz bem para a alma, é um filme incrível, e esse filme eu recomendo, esse filme é o filme da minha vida. Muito obrigado.
Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.